que foi seu dia aí na coordenação? Você conseguiu dar conta de todas as tarefas? Ou você sonha, ai meu Deus, pouquinho mais de tempo, eu preciso de um dia com mais de 48 horas, senão eu não vou dar conta das minhas tarefas. Essa sensação eu já tive várias vezes. É muito comum a gente pensar que quanto mais tempo eu tiver na coordenação, mais fácil seria para eu dar conta das minhas demandas. Mas isso é só um engano, porque bem da verdade, não é você ter mais tempo na coordenação que vai te ajudar a dar conta das demandas, não. É você conseguir e ter a habilidade de se organizar no dia a dia. É como ter uma grande caixa. Ah, então o tamanho da caixa eu consigo colocar mais coisas? Nem sempre. Se você não tiver a habilidade de se organizar, o tempo e o tamanho não vai fazer diferença. Você quer saber como você dá conta das suas tarefas na coordenação, mesmo atuando muitas vezes só meio período? Então fica comigo que é nessa live que você vai aprender. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso bate-papo de coordenação, onde todas as terças-feiras eu compartilho com vocês problemas, mas principalmente soluções, estratégias do nosso método Liderar com Sutileza, conversando com uma das alunas que já conseguem muito bem no dia a dia, não só dar conta das tarefas, mas principalmente ter segurança para atuar na coordenação. E hoje, quem vai falar sobre como dar conta das tarefas na coordenação, mesmo trabalhando meio período, é a líder ouro Ana Inês, uma coordenadora que, assim como você, enfrenta os desafios reais na coordenação, inclusive trabalha na rede pública. Mas deixa que ela conta para vocês. Deixa eu trazer a Ana para nossa live, que ela já está aqui aguardando. Estratégias práticas, hein? Que você vai conseguir se organizar aí na coordenação, hein? Oi, Ana! Só você virar a câmera para o seu lado. Toca aí na frente onde vira e vai voltar para você. Boa Aê! noite, Boa noite, boa noite, bem-vinda! boa noite. Bem-vinda ao nosso bate-papo de Obrigada. coordenação, Ana Inês. Que bom que você aceitou o convite. Fico muito feliz. E antes de mais nada, Ana Inês, o tema de hoje é como dar conta das demandas na coordenação, mesmo atuando meio período. Mas antes da gente iniciar e dar as estratégias para quem precisa se organizar, por favor, se apresente, onde você mora, qual segmento que você atua. Ok, Marcela, boa noite, pessoal. Eu sou Ana Inês, né? Moro em Salvador, Bahia, apesar de ser do interior. Trabalho há um bom tempo na coordenação. Trabalho na coordenação apenas meio período, né? No outro período, sou professora de educação infantil. Trabalho em duas redes, estadual e municipal. Coordenação, a rede estadual. E agora, quanto tempo na coordenação você está? Estou na coordenação há 18 anos, né? 18 anos. Ana Inês, qual que é a sua carga horária diária? Minha carga horária diária, na verdade, 40 horas, mas na coordenação apenas 20 horas, meio período. O outro período eu estou na Meio rede período. municipal como professora. E olha, isso é muito comum, viu? Tem pessoas que estão assistindo, e muitas das nossas alunas também, que elas tanto atuam meio período, porque ou na mesma escola elas são professoras. Aí o desafio é outra questão, ainda se torna maior. Mas, de verdade, atuar na coordenação meio período torna o trabalho ainda mais desafiador. Mas com organização é possível sim você superar esses desafios e nós vamos te ensinar hoje. Ana, você já está com a gente há algum tempo no método, fico muito feliz, honrada por você ter aceitado o convite no método Liderar com Sutileza. E hoje, Ana Inês, você se considera uma coordenadora organizada, segura na sua prática? Hoje eu sou uma coordenadora segura e organizada, Marcela, por conta das minhas tarefas, dou conta das minhas tarefas, consigo dar tranquilamente, mesmo trabalhando meio período. E olha só, a gente às vezes pensa, Inês, que quanto mais tempo eu tiver, mais eu vou conseguir me organizar. E não está atrelada a questão de ter mais horas no trabalho, na coordenação, mas ao fato de saber se organizar diariamente. Nenhum plano é perfeito, nenhum plano é 100% infalível. Claro que nem todos os dias a gente consegue, né, Ana Inês, dar conta das tarefas. Não é todo dia que dá certo, mas em 5 dias da semana a coordenadora consegue, pelo menos 3 dias, é o alívio, porque muitas vezes nem um dia acontece. Não é verdade, Ana Inês? Hoje, como que você pensa sobre isso? Não é sempre que você consegue, não é sempre. Como é que você lida com isso? Marcela, antes do Midas, né, apesar de ter 18 anos na coordenação, eu conseguia me organizar, mas não tanto como agora, depois que eu conheci as estratégias do Midas, né? Apesar de ser meio período, com tranquilidade, com calma, a gente consegue
organizar. E como você disse, nem sempre a gente consegue, mas está tudo bem. É uma das coisas que nós aprendemos no método também, né? Que não vamos conseguir dar conta de tudo e que cada coisa no seu tempo, com organização, com paciência, vai tudo chegando para o lugar. E é importante a gente trazer esse alívio, porque assim, não somos uma máquina para estar sempre 100% dando conta de tudo. E só essa questão da gente não se culpabilizar tanto já traz um alívio gigantesco. E entender isso já faz muita diferença. A questão é que com a estratégia que a gente vai compartilhar com quem está aqui nessa live, com certeza, em 3 dias da semana ou mais, você vai conseguir dar conta. E hoje, quem está assistindo aqui consegue um dia, 2, 3 dias ou nenhum dia? Ou quando acaba, tem aquela sensação assim, poxa vida, fiz tanta coisa. Ai, mas eu não fiz nada do que precisava. Fica frustrada, não é? Angustiada, e aí só gera mais cobrança e insegurança para atuar. Quando a gente não consegue ter uma organização diária, além desses sentimentos de frustração, de sentir culpa, Ana, muitas vezes a gente também é cobrada em excesso. Você fala, poxa vida, mas eu fiz tanta coisa e ainda sou cobrada. É porque às vezes a gente não faz o que realmente era prioridade no dia, o que realmente era mais importante. Acaba se perdendo nessa questão do dia a dia. E outra coisa que é importante, a gente pensar que é o seguinte, mas eu não tenho segurança na coordenação, então não tenho como me organizar. Muito pelo contrário. Para ter segurança na coordenação, eu preciso primeiro ter uma organização. Não é o contrário, né? Às vezes a gente pensa assim, é porque eu não tenho segurança, eu acho que quanto mais tempo eu tiver de experiência, aí eu vou conseguir me organizar melhor. Não, a organização é o que te dá base para você ter segurança. É como, vou te dar já a palavra, Ana, que eu penso assim, se a gente não tem uma organização, é como caminhar no escuro. Você vai indo para onde chama. É telefone, é pai, é emergência. Você marca tudo que você precisa fazer ali no seu papel, mas você não consegue cumprir, porque você só sabe que precisa fazer, mas não consegue ter uma organização. Então, a segurança, ela vem da organização. Então, o princípio, para mim, mais importante de você ter essa questão diária é para ter segurança, saber como agir, o que é importante, o que pode ser feito amanhã, porque muitas vezes é preciso também saber colocar na balança e dar conta do que é mais importante. E para você, Ana, por que é importante a coordenadora organizar o seu dia e dar conta das demandas? Exatamente o que você falou, né, Marcela? Quando eu não me organizo, eu não sei para onde vou, ou eu não otimizo o meu tempo. O dia fica parecendo que, como você disse no início, a gente quer que o dia tenha 48 ou mais horas. E assim, a minha experiência, eu já cansei de passar do meu horário. E como eu falei, eu tinha o outro turno para dar conta. Então, saía corrida, muitas vezes não almoçava, por conta de que queria fazer tudo naquele mesmo dia, dar conta de tudo, não me estruturava. Não que não tivesse uma organização, mas não tinha a organização que eu tenho hoje, depois que comecei no método, né? Porque eu queria dar conta de tudo naquele dia e acabava levando coisas para a minha vida pessoal, né? Me afetava até a nossa saúde emocional, porque a gente está correndo sem se alimentar. E hoje eu percebo, não, que quando você se organiza, você dá mais credibilidade ao seu trabalho, o professor sente, você não dá brecha para a reclamação do professor, nem para o bonde da reclamação, como você fala, porque os professores percebem essa organização, né? Você prioriza coisas, você estabelece limites também de que horário você vai poder atender ou não, né? Porque nem sempre estar na coordenação é você estar disponível o tempo todo. Isso também a gente aprende no método, né? A gente precisa eleger prioridades e saber como lidar com essas questões, como responder que você não pode naquele momento. Mas a organização é óbvio que dá uma outra cara para a coordenação. E em pouco tempo os professores sentem isso. Porque quando você se organiza, você está segura, você está confiante, e isso você passa para a sua equipe também. Quanto tempo foi o seu resultado nesse sentido quando você entrou no método Liderar Sutileza, Ana? Entrando no método, no primeiro mês, a gente já consegue ver o resultado. Principalmente nas oficinas que se chamam Mão na Massa, quando você começa a participar, a fazer as coisas na prática, você percebe que aplicou ali, já vai tendo resultado. Então, com um mês, você já começa vendo o resultado. Quanto mais você vai se aprofundando, você vai dando conta do recado, as coisas vão se tranquilizando de forma que você nem percebe. Naturalmente, você já vai sentindo aquela segurança e estabilizando as coisas e vendo que você está crescendo, né? Está crescendo, está avançando, está cada dia mais conseguindo se organizar.
Nossa, mesmo Ana, no meio parabéns. período, né? Mesmo no meio período, parabéns, porque a aplicabilidade é que faz a diferença. E você trouxe algo tão importante que quando então a coordenadora ela consegue se organizar, a organização evita reclamação, Ana? Com certeza, Marcelo. A organização evita a reclamação. Para Olha que gerir incrível. pessoas, né? Para gente, você não gere pessoas, você vai gerir suas ações. Mas para trabalhar com pessoas, você tem que ter organização. E essa organização traz harmonia também. A organização traz a harmonia, a organização evita a reclamação, mas é diferente a gente pensar que organização não é listar as tarefas. Muitas vezes a coordenadora vai falar, mas eu já sou organizada. Peraí, gente, mas todo dia eu me organizo. Todo dia eu chego na escola, eu sei o que eu preciso fazer. Todo dia eu me organizo para aquela rotina. Mas ter uma lista de tarefas não é ter uma organização. A organização é você ter horários para cumprir as suas tarefas no dia, não só um dia, mas planejar a semana. E como eu disse no início, nem sempre vai conseguir 100%, mas na grande maioria você seguir. Então, essa é importante de ter essa clareza da diferença. Não é organização ter apenas uma lista de tarefas, não é, Ana? Com certeza, a lista de tarefa não dá aquela clareza de quando você aprende uma estratégia que é formular sua agenda, fazer sua agenda com organização. Aqui na rede estadual da Bahia, né, eu já trabalhava, já tomava formações, fazia curso de coordenação e falava-se na agenda. Mas, de verdade, eu vim aprender a agenda com o método Liderar com Sutileza. Quando foi feita uma oficina, e eu pude perceber com clareza que aquela minha semana, ela tinha que ter um objetivo. Ainda que não tivesse um evento específico, não tivesse uma situação específica que demandasse aquele objetivo, como, por exemplo, uma festa das mães, ou um evento, uma reunião de pais, eu tenho que ter na minha semana um objetivo. E a partir daquele objetivo, eu começo a organizar a minha tarefa, minha agenda, priorizando, né? Elegendo o que é prioritário, elegendo o que é principal, para que depois eu vá vendo o que é que eu posso delegar. Nessa método Liderar com Sutileza, a gente aprende também a delegar e a desapegar daquelas tarefas de estimação que nós temos, que às vezes outra pessoa pode desenvolver com a nossa orientação. Que incrível, Ana, você, olha, gente, vou falar para vocês que estão assistindo aqui, a Ana resumiu o módulo de gestão de tempo aqui, ó, não, e na prática, hein? Na prática, aplicando. Ana, que orgulho, parabéns, hein? Olha, o que que Obrigada. a Ana trouxe aqui, e eu acho muito relevante, porque no dia do Mão na Massa, você me fez essa pergunta, Ana, eu nunca tinha parado para pensar, e nunca dei esse exemplo dentro do método até a sua pergunta surgir. E a Ana falou o seguinte, Marcélia, toda semana tem um objetivo, e naquela semana que eu não tenho uma prova, que eu não tenho uma reunião de pais, tem um objetivo? Não foi que você me perguntou? Exatamente. E Essa era tem a minha objetivo. dúvida. Não tinha aquela noção, né? Que ao arrumar uma agenda, eu tinha que ter um objetivo daquela semana. E eu fazia uma agenda mais ou menos parecendo um roteiro, uma lista de tarefa, como você diz. Não foi me ensinado nessas outras formações que eu tomava aqui, né? Apenas com Midas eu vim ter essa clareza. 8 anos de experiência, 8 anos na coordenação. 18, Perdão, 18 18. anos e um mês você descobriu realmente o que é a organização do tempo, e aí você conseguiu organizar a sua agenda. Com isso, evitou a reclamação dos professores, sentiu mais confiança, mais segurança e todos os benefícios que você trouxe até aqui. Maravilhoso, estou encantada. E eu quero compartilhar com quem está assistindo o que a Ana está trazendo aqui, para que vocês peguem esse passo a passo, que a Ana acabou de dizer aqui, como é que ela faz para se organizar, mesmo trabalhando meio período. Toda semana tem o seu objetivo. E isso não parece óbvio, mas não é, né, Ana? Ah, mas qual é o meu objetivo dessa semana? Eu não tenho prova para entregar, eu não tenho relatório para fazer, mas tem um objetivo principal, que é exercer o seu papel na coordenação. Quando você define o objetivo da semana, a Ana falou o seguinte: depois disso, eu planejo a minha semana, as minhas ações, o que é prioridade, o que não é, as ações que me levam ao objetivo da semana. E que lista de tarefas é só um roteiro, não é um planejamento, né, Ana? Isso é importante. Exatamente. Então, gente, hoje, ó, que dia? Terça-feira, ainda tá em tempo de você organizar a sua semana. Não sei se você está assistindo ao vivo, mas eu não sei quanto tempo tem para você, mas pense a longo prazo. 7 dias, qual é o objetivo que você tem aí na coordenação? Quais são as tarefas que fazem com que esse objetivo aconteça?
Isso são as prioridades, essas são as tarefas que devem fazer parte do seu dia a dia. Para que você não termine a sua rotina falando, poxa, eu fiz tanta coisa e não dei conta, parece que eu não fiz nada, o que você não fez, o que realmente era importante. E aí a Ana trouxe a questão de não estar sempre disponível, né, Ana? Fala um pouco sobre esse conceito. É, ser coordenadora, né, liderar a gentileza, não é estar sempre disponível. Ser prestativa não é estar disponível. Fala sobre isso, Ana. No método a gente aprende, né, que ser, né, como é estar disponível, ser prestativa não está sempre disponível. Quando você tem uma agenda, quando você tem metas a cumprir naquela semana, elencou as suas tarefas de alto impacto que você precisa resolver com mais urgência, digamos assim, mais relacionadas ao seu objetivo, então você não pode abrir brecha para que as urgências ocupem toda a sua agenda, né? Você tem, inclusive nós aprendemos no método, que você socializa a sua agenda com a sua equipe de professores, né? Você arruma a sua agenda, socializa ela com a equipe, então a equipe já sabe que tarefas você tem. Você deixa ali as janelas de oportunidade, que não, janelas de oportunidade não, janelas, me ajuda aí, Marcela, De manobra. de manobra, onde você deixa aquele tempo para alguma emergência que vai surgir. Mas, na verdade, você está toda estruturada, você está organizada. Então, não cabe na sua rotina é, só estar apagando fogo, só estar apagando incêndio e estar disponível o tempo todo para aquele professor que chegou imediatamente ali, que é aquele atendimento na hora e que às vezes não é nem tão urgente. Então, foi uma coisa também que me tranquilizou muito nessa organização. É exatamente porque o colégio que eu trabalho é um colégio enorme, imenso, com muitos alunos, e eu vivia apagar fogo, por isso que às vezes eu tinha que passar o meu horário, porque eu estava sempre disponível. E agora, com essa organização de agenda, não significa que eu não esteja fechada para a minha equipe, ou esteja negando o apoio, mas eu estou organizada. A gente aprende que a gente pode dizer a ele, agora eu não posso, porque tenho tal tarefa, mas daqui a tal dia, ou tal amanhã, ou tal horário, né, arrumo na minha agenda, eu posso atender a sua demanda. Nossa, Ana, e olha que você falou, não é significa que eu não posso atender meu professor, porque a agenda, ela também te ajuda a impor limites. E é preciso pôr limites, gente, porque senão você não almoça, senão você não vai embora, senão você não cumpre, porque tem pessoas como você que trabalha meio período em outra área, né? Vai dar aula, ou na mesma escola, em outra escola, e aí como é que faz? Não. E aí se sente frustrada e ainda é culpabilizada. Só que eu tenho uma agenda e não é que eu não quero atender meu professor, é que naquele momento eu tenho uma outra tarefa. E a equipe, quando você tem essa postura, ela entende, Ana Inês, quando você fala, olha, eu não posso agora. Como é que muda o comportamento em relação ao professor? Como foi essa transformação aí na sua prática? Muda o comportamento porque a equipe já tem o conhecimento da sua agenda, então ela sabe que não é má vontade. Você está com alguma ação ali, você está com alguma tarefa a realizar. Foi publicizado. Então, a equipe vai entender porque, primeiro, pelo fato de você já ter publicizado essa agenda. Segundo, porque você, lá na postura e conduta, que a gente também trabalha no método, você tem a forma correta de estar se dirigindo ao professor. Não é um negar com não seco, né, e curto. Você tem uma forma que nós aprendemos lá também no método, como se dirigir àquele professor, como dar, negar, né, como pôr aquele limite naquele Isso momento, né? é muito Impor limite, importante. mas se disponibilizando para outro momento, para estar ali lado a lado em outro momento. Você apenas não foi apagar aquele incêndio naquele momento. E às vezes, Ana Inês, veja se acontece isso. Um incêndio se resolve sozinho. O professor consegue dar conta. Outra pessoa colabora. Não é? Com certeza, Marcelo. Com certeza. Isso eu pude perceber na prática. E o delegar também, né, como você colocou. Delegar a alguém que pode fazer aquilo no seu lugar, contanto que tenha a sua orientação. Então, atuar na coordenação meio período é possível sim dar conta das tarefas. Eu gosto de reforçar porque a gente tem a falsa ideia, muitas vezes, que eu preciso de ter mais tempo. Ah, mas não é questão, porque tem gente que trabalha 8 horas e trabalha 14, na verdade. 8 horas deveria, mas acaba fazendo 14 horas sem descanso. Porque o segredo não está em querer controlar o tempo. O segredo está em controlar as suas ações dentro do tempo, em planejar a sua agenda, ao invés de fazer listas e roteiros, impor limite, delegar, entender qual é o objetivo da semana, não é, Ana? Mas como era antes, Ana? Antes de você ter essa prática, e como era? Você já falou que trabalhava fora do horário, né? E o que mais? Como é que você se sentia antes disso?
é uma tensão, né? Você fica sempre em estado de alerta com aquilo ali, o que é que vai chegar, o que é que eu tenho que resolver agora, e aquela demanda vai lhe atropelando e você se sente aflita, né? Intranquila. E quando você passa a organizar a sua agenda, quando você passa a adotar essas posturas e condutas que a gente vê no método, né? Quando você passa a fazer o checklist de suas tarefas, quando você passa também, Marcélia, a ver, conhecer sua realidade para atuar nela. A gente aprende no método também isso. Então, se eu estou conhecendo minha realidade, conheço minha equipe de professores, conheço meus alunos, conheço a família dos alunos, passo a conhecer a realidade que eu atuo, tudo fica mais tranquilo, tudo vai se encaixando, né, aos poucos. E a sensação é outra, realmente, porque viver sobre, né, de sobressalto, sem saber o que vem ali, ou só disponível à demanda de qualquer professor. Imagina, eu tenho 50 professores. Então, antes era assim mesmo. Loucura. Eu ficava a manhã toda, é o que você disse no início. Aquela sensação de que você, no fim do dia, não fez nada. Porque você apagou fogo a manhã toda, trabalhou, mas não cumpriu aquelas tarefas prioritárias, né? Não cumpriu o que você tinha realmente como meta. E E aí às dá uma vezes a gente tristeza, né? se sente afastado até do pedagógico, porque você fica ali só resolvendo problemas disciplinares, ouvindo queixas, e você às vezes se distancia um pouco desse pedagógico, que o coordenador tem que estar muito próximo. E que a E hoje não é organização mais assim, né, Ana? ajuda. E Não, hoje não é mais não, assim. não. Graças a Deus, não. Dá para perceber até no seu semblante, sorriso. Não, graças a Deus, que alívio. Que É alívio. real, né? É muito real. As pessoas pensam que essas estratégias que a gente dá são mágicas, acontecem do dia para a noite. Não, são estratégias práticas que você só precisa aplicar. Se de tudo que vocês assistiram aqui, conseguir identificar o objetivo da semana, as tarefas que te levam para esse objetivo, planejar o dia para que essas tarefas se encaixem, gente, de verdade, já vai fazer muita diferença na sua realidade, porque você vai ter foco na prioridade, vai saber dizer não, porque aquilo você já sabe que é importante. Você não vai colocar outra tarefa na frente desta ação. E antes de você entrar no método Liderar Sutileza, Ana, que trouxe para você todo esse alívio aí de 18 anos de coordenação, tem alguma coisa que você pensou? Você viu a gente falando aqui do método, viu alguma coisa na internet? Você pensou o que antes de ser uma líder ouro? Eu pensava em desistir, às vezes, já mesmo com 18 anos, aquela sensação de desânimo, né? E antes de entrar para o médico, eu conheci o método através do Instagram, ficava em dúvida, assim, com medo de pegar mais uma demanda. Eu dizia, não, mais uma demanda, que horas eu vou estudar? Como vou me dedicar ao método? Mas hoje eu posso perceber que não foi mais uma demanda. Isso, me dedicar ao método, estar no método, me ajudou a harmonizar a minha rotina, né? A melhorar o meu dia a dia, o meu cotidiano, enquanto coordenadora. Às vezes a gente pensa assim, eu não tenho tempo para estudar, eu vou buscar mais um conhecimento, mais um conteúdo, mas não é só mais um conteúdo, não é mais só um conhecimento, é um conteúdo que de verdade transforma a prática na coordenação, que traz segurança para os desafios diários. E a questão é, quanto mais conhecimento eu posso ter, mais tranquilidade eu tenho na coordenação para exercer o meu papel com segurança. Mas não qualquer conhecimento, porque só ler um livro não vai adiantar. Tudo isso acontece porque você teve coragem de aplicar na sua prática. A gente traz um método, né, Ana? Disciplina para aprender e coragem para aplicar. E, E das além estratégias? disso, Marcélia, eu, Sim. eu acrescento, desculpa, eu Claro. acrescento a parceria que nós temos no método, a troca de experiências, né? Porque, como você falou aí, não é só estudar sozinha. As colegas, às vezes, desanimam as outras colegas que estão na nossa escola, né? Que eu tenho outras, desanimam. Imagine você com 18 anos ainda está procurando o que estudar, está procurando mais tarefas, você já tem uma rotina tão corrida, mas, na verdade, no método a gente encontra, além de tudo o que eu já falei, aquele acolhimento, aquela troca com as colegas, aquele apoio, que também nos ajuda a acalmar mais o cotidiano, a perceber que aquele problema não é só nosso. Tem outras pessoas passando por o mesmo e às vezes dá uma solução lá que a gente pode tentar também. E assim, vamos tentando melhorar a nossa prática e aliviar a nosso dia a dia, né? E nos fortalecendo, né? Porque no dia a dia Exatamente.
nós somos frágeis, porque somos sozinhas. A coordenadora dentro de uma escola é muito solitária. Por isso é que o método, apesar dele ser virtual, Ana, ele tem essa questão da humanização. É um método virtual, porque a pessoa acessa pelo celular, pelo computador, quando quiser as aulas, mas toda semana tem uma interação. O que é humanizado é o mais importante, porque no dia a dia, a coordenadora na escola, e eu me sentia dessa forma. Por isso que dentro do método eu falei, Carol, tem que ter um momento de contato direto com a gente, porque eu sentia a falta de ter com quem pedir ajuda e orientação. De um lado, a diretora esperando que eu soubesse realizar tudo e fizesse muito bem feito, sem erros, só com acertos. Do outro lado, o professor querendo todas as respostas. O aluno precisando de mim e o pai também. Então, a quem recorrer? A quem? Que se eu fizer alguma pergunta, o que vão achar de mim? O que vão pensar? E se isso for errado? E se isso não for o melhor a ser feito? Aquela angústia. Só que dentro do método isso não acontece. Qualquer dúvida, qualquer problema que cada coordenador enfrenta, tem solução. Tem solução, é acolhido, tem uma estratégia prática para resolver, não é, Ana? Com certeza. E antes de entrar no método, eu não tinha essa noção. Eu achava que era mais um dos cursos, que eu ia estudar só, que eu ia arranjar realmente mais uma tarefa. Mas assistindo uma live aqui pelo Instagram mesmo, eu criei coragem e disse, não, não tem como, eu vou tentar naquela busca que a gente fica, né, de melhorar a nossa rotina, de se melhorar enquanto profissional. Eu não esperava encontrar tanto no método, realmente, porque o diferencial do método é exatamente essa parceria e essa troca semanal, que vai alimentando, porque problemas vão surgir todo momento na coordenação, né? Eu não vou fazer o método aqui. Em um mês, acabei o método e os problemas estão resolvidos. Então, o bom é essa retroalimentação que nós temos no método, de estar levando para as colegas semanalmente aquelas dúvidas, de estar tendo um canal e uma escuta disponível de vocês, para que a gente esteja trocando ideias e esteja resolvendo problemas. Na E cada verdade, a vez palavra-chave, depois que a gente entra no método, é resolver problema, realmente. Todos os problemas parece que vão sumindo, apesar deles sempre estarem surgindo, mas a gente vai resolvendo. a diferença é que você antes surgiu o problema e nem sempre sabia resolver. Agora pode surgir e você vai saber o que fazer. Exatamente. Não é? Ana, de todas as estratégias poderosas que você já compartilhou aqui, para dar conta das demandas na coordenação, para ter segurança no dia a dia, qual estratégia para você é a mais poderosa para que você possa compartilhar com quem está assistindo? No meu caso, a mais poderosa, né, para o coordenador se organizar é a agenda, realmente. Né? E, assim, o mais poderoso do método é exatamente o método, o módulo de gestão do tempo. É um módulo poderoso, porque além da agenda, ele nos ensina várias estratégias poderosas, né? Não cabe aqui, não vai dar para eu falar todas, mas são estratégias poderosas que instrumentalizam a coordenadora a estar gerindo esse tempo, não, essas ações, que é outra coisa que a gente aprende no método, né? Vocês vejam que eu tenho pouco tempo, podia dizer, não dá tempo porque tenho só meio período. E hoje eu vejo que eu tenho gerido esse tempo tão bem que às vezes as colegas que têm o dia todo não têm feito metade, às vezes, do que eu faço, porque ainda não tem esse conhecimento, porque ainda não desenvolve essa estratégia da agenda. E, como eu falei, para mim ela é a poderosa, o que eu já tinha ouvido outras pessoas falarem, mas para mim não ficava claro, e também para as outras colegas que tomavam a mesma formação. Eu acho que nem para a pessoa que dava a formação falava que era importante uma agenda, mas não tinha esse passo a passo de como organizar uma agenda. Né? Então, para mim, assim, a 18 anos. estratégia mais poderosa do método é o módulo gestão de pessoas, ou gestão de tempo. Mas dentro do módulo eu destacaria a agenda, né? A organização da agenda. Maravilha. E aí tem pessoas que pensam assim, mas eu tenho 20 anos na coordenação, eu sempre fiz assim, eu sempre usei lista. Mas assim, depois de 18 anos na coordenação, eu vou aprender mais o quê? Tem tanta coisa para aprender nesse mundo, não tem, Ana? Com certeza, Marcelo, eu fiquei orgulhosa demais quando aprendi a organizar a agenda da forma Parabéns. correta, porque organizar a agenda a gente já organiza, já fazia, já tinha aprendido, mas da forma correta e da forma que você vai priorizando e que tudo vai, o que Que não dá é para seguir, prioritário, e você conseguir pode seguir, reagendar. né? Porque é Exatamente. diferente você fazer uma agenda no papel e uma agenda na prática. Agora a questão é conseguir seguir.
4 horas ainda ser produtiva aí na sua coordenação. Estou muito feliz, Ana. Muito obrigado por compartilhar, por mostrar que é possível, sim, organizar, que a questão não é a gente ter mais tempo na coordenação, mas desenvolver habilidades de organização. Ana, eu vou fazer um resumo e depois eu pedir para você dar um conselho de ouro para quem está assistindo, que já é Ok, um ritual aqui de terça-feira, é vocês darem um conselho para o pessoal. Então, a questão é, para dar conta das demandas na coordenação, não é uma questão de ter mais tempo, é uma questão de ter planejamento, foco e prioridade no seu dia. E que a segurança, ela não vem depois de você. Primeiro, você precisa ter uma organização para depois ter segurança na coordenação. Não é quando você estiver segura, eu vou conseguir me organizar. Muito pelo contrário. É se organizando que você vai ter segurança, que, como disse a Ana Inês, a organização evita a reclamação dos professores, demonstra também parceria e, principalmente, mostra para o professor o respeito pelo trabalho e, aliás, pelo seu trabalho. Impor limites é necessário. Impor limites não é se negar, muito pelo contrário. É dizer eu não posso agora e ajudar no momento que eu posso. É entender que ser prestativa não é estar disponível o tempo todo. E que tudo isso facilita com que a sua prática no dia a dia possa ter foco no objetivo da semana, nas prioridades, sem causar aquela sensação de frustração ou de excesso de demanda, porque você consegue se organizar. E, principalmente, nunca é tarde para aprender e se aprimorar. A Ana Inês está há 18 anos na coordenação e hoje ela mudou a prática na coordenação porque ela teve a humildade de se colocar como aprendiz, para todos os dias poder se levantar como mestre e ensinar. Ana, parabéns, de verdade. Muito obrigado por estar aqui e compartilhar. eu que agradeço o convite, né? E assim, para finalizar, o que eu queria Um deixar, na verdade, conselho. não é um conselho, mas assim, é uma frase que eu me guio muito, que é a frase de Guimarães Rosa, que diz: quem elege a busca, não recusa a travessia. Então, assim, eu acho que a gente na coordenação não tem que recusar essa travessia. O caminho é árduo, a gente sobe, a gente desce, a gente recua muitas vezes, mas como o Guimarães mesmo disse, o correr da vida embrulha tudo, e o que a vida quer da gente é coragem. Então, eu acho que o conselho que eu deixo para as colegas aqui é coragem. Coragem para buscar, coragem para estudar e coragem para enfrentar, que é um dos princípios que nós percebemos no método também os princípios da liderança. Então, eu acho que um líder, um coordenador tem que ter coragem. Eu finalizo com essa frase mesmo de quem elege a busca não recusa a travessia. Então, não podemos recuar. Temos que estar sempre Que buscando. E é o que eu faço lindo. depois de 18 anos, né? Estar buscando mais e mais, que é isso que vai nos dar conforto, né? Feliz a sua equipe, Ana. Feliz são seus 50 professores de ter você na liderança. Com a busca incessante, que não se acomodou por estar numa escola pública, não se acomodou pelos desafios do dia a dia, não justifica, mas é porque eu tenho meio período, eu não tenho tempo. Não busca a muleta, você busca resultado. Você não busca se escorar em desculpas, você busca em agir em resultado. Por mais pessoas como você na educação, por pessoas determinadas que, com o passar do tempo, perceba que é preciso e é importante continuar se aprimorando para liderar a equipe com muita segurança e entendendo que mesmo que até hoje eu fiz dessa forma, eu posso melhorar. Basta eu aceitar que o percurso ele é árduo, mas eu tenho que, se eu aceitei, eu preciso dar conta. É o que eu quero, não é? Parabéns, Ana. Muito obrigada, viu? Essa mensagem foi muito linda, muito importante. Depois você manda, por Obrigada. favor, essa frase para mim escrita lá no WhatsApp. Ok, Marcela. Obrigada, gente. Eu Depois a gente agradeço a combina vocês outra live. também. Espero que você tenha gostado aí do desafio. Temos que buscar e também enfrentar, né? Então, gostei. Sim. Um pouco nervosa, mas gostei. Ai, que bom. Isso que importa. Não é nervoso sim, é a primeira vez que você está aqui com a gente, mas é a primeira de muitas. Sim. Prepare-se, mas é muito bom poder compartilhar e mostrar que é real. Pode ser diferente para quem está assistindo, que hoje não está vendo uma solução, cansada, como você trouxe, que já até pensou em desistir. Que essa palavra de hoje possa trazer um conforto e principalmente uma orientação prática para quem está enfrentando os desafios no dia a dia. Obrigada, Ana. Obrigada também, Marcela. Boa Tchau, noite. tchau.
Esse foi mais um bate-papo de coordenação, todas as terças-feiras, aqui dividindo com você estratégias do método Liderar com Sutileza para resolver com segurança, problemas no dia a dia na coordenação. E você pode sim ter segurança na coordenação, mesmo não tendo experiência, e muitas vezes até com anos de experiência, tem sempre práticas que podem ser aprimoradas. Gostou dessa live? Então curte, deixa seu comentário, deixa suas perguntas aqui no gravado, que eu e a Carol teremos o maior prazer de responder. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.